começo de fevereiro de 1926, o tenente Optato Gueiros estacionava em Nazaré, comandando a força local, recebendo a notícia de que um grupo de Lampião se encontrava em São Serafim, no município de Flores. Pôs-se em campo para uma diligência, aliado ao tenente Higino Belarmino, cuja força era também constituída, em grande parte, por soldados provenientes da área de Nazaré. Na estrada entre São Serafim e Vila Bela, encontraram-se inesperadamente com o coronel João Nunes, acompanhado por seu secretário, o tenente Sidraque de Oliveira, e por outras pessoas, viajando em 2 carros. Disse o coronel e comandante-geral da Força Pública que ia à fronteira com o Piauí tomar providências contra a coluna Prestes, que percorria todo aquele estado, onde já havia ocupado a cidade de Picos. Essa notícia a todos surpreendeu, porque até o momento aqueles soldados não sabiam da existência de revoltosos provenientes do sul. O coronel, apesar de demonstrar apreensão com o que acabava de narrar, ordenou aos 2 oficiais o prosseguimento da marcha à procura de Lampião. Se houvesse necessidade das forças nazarenas durante a missão, enviaria novas ordens. O coronel João Nunes ia ao Piauí apenas averiguar a situação e somente na volta tomaria as medidas adequadas à situação. No dia seguinte, Higino e Optato descobriram o roteiro do bando de Virgulino, rumando para o Riacho do Navio. As forças seguiram a pista e, ao chegar à Fazenda Maravilha, Manuel Flor observou entre os rastros dos bandoleiros um par de pegadas sempre mais visíveis e que pertencia a Félix da Mata Redonda, facilmente identificado por ter os pés maiores que os demais, além do hábito de marchar sempre em último lugar. Num momento de descontração, o combatente observou: "Dizem que esse negócio dá certo, e agora eu vou ver se é verdade. Farei uma experiência com o negro Félix." De modo hilariante, afiou as pontas de um pau e com ele desenhou o signo de Salomão no rastro do bandoleiro, fincando-o a seguir no centro do símbolo. Sempre ouvira falar que aquele sinal atraía a pessoa cujas pegadas fossem marcadas a um insucesso. Contudo, fizeram aquilo por brincadeira, para aliviar a tensão entre os companheiros. Aconteceu que mais adiante, no lugar denominado Caraíbas, seria travado um combate no qual Félix, por coincidência, seria baleado exatamente nas pernas cuja pegada estava marcada. Essa brincadeira foi suficiente para deixar impressionado alguns colegas de Manuel Flor. A pista foi seguida até as Caraíbas, no Riacho do Navio, de acordo com o relato de Manuel Flor, que disse: "Ali encontramos num casebre de palha uma senhora bastante idosa que foi inquirida sobre a passagem dos cangaceiros. Ela, extremamente ignorante, respondeu de forma brusca: 'Estão por aí,' levando em consideração a sua idade avançada e a inexistência de outras pessoas que pudessem fornecer informações mais precisas, os soldados trataram de se retirar. Sem que o soubesse, as forças já se encontravam quase completamente cercadas pelos bandoleiros, os quais não fizeram fogo imediatamente para aguardar um momento propício para um ataque. Atravessamos o riacho, mas ao alcançarmos a planície da margem direita, encontramos de sopetão 3 bandoleiros. As 2 facções atiraram simultaneamente. Ato contínuo, as forças receberam pelas costas uma violenta descarga. Os cangaceiros estavam bem apoiados em lugares seguros e distribuídos vantajosamente, dispostos em 3 posições,
O primeiro grupo de adversários estava à margem esquerda do riacho, no serrote. O segundo, à frente do primeiro, na margem oposta, apoiado na ribanceira do riacho. O terceiro em barracas e valetas naturais. Assim alvejaram as forças com 3 frentes de fogo. Convém salientar que os grupos de bandidos situados nos barrancos e ribanceira, apesar de estarem entre o fogo dos companheiros e da força, não eram atingidos porque sua posição os resguardava convenientemente. Colhidos de surpresa, os homens mais traquejados, acostumados a liderar tropas, tomaram decisões individualmente. Manuel Neto seguiu pelo lado esquerdo com alguns homens, a fim de combater numa extremidade do local onde o segundo grupo estava entrincheirado. No entanto, foi envolvido pelos bandoleiros e teve um braço dilacerado por uma bala. Conseguiu escapar quase milagrosamente com seus homens. Apesar de servir como alvo para os bandidos do primeiro e segundo grupos, sem condições para reincorporar-se às linhas da força policial, tanto pela confusão disseminada pelos tiroteios, como pela gravidade de seus ferimentos, evacuou sua pequena escolta para Betânia. E pelo centro seguiram os ataques os 2 oficiais comandantes. Entre seus homens, Euclides Flor. Em poucos minutos, Higino levou um tiro num braço. O rastejador Antônio Joaquim dos Santos teve uma perna perfurada. Outro soldado, natural de Carnaíba, Pernambuco, recebeu ferimentos transfixantes em ambas as pernas. Euclides assumiu o comando daquele grupo de combatentes e providenciou a retirada dos feridos para um lugar seguro, destacando vários soldados para protegê-los, e continuou a luta com as forças policiais já muito desfalcadas. E continua o relato de Manuel Flor sobre aquele árduo combate. Avancei pelo lado direito, à frente de poucos companheiros, seguindo o leito do riacho, flanqueando os inimigos, abrigados nos barrancos, com o objetivo de atravessar o riacho cautelosamente. Para isso, deram ordens firmes aos companheiros para que não disparassem, porque se fôssemos descobertos, a situação se tornaria bastante difícil. Nossa manobra consistiria em atacar a retaguarda dos bandidos prostrados no serrote. Se bem efetuada, resultaria em grande vantagem para as forças. Infelizmente, não se concretizou, porque num ato impensado, Pedro Gomes atirou num bandido que avistamos. Não só errou o alvo, como provocou intensa fuzilaria sobre nós. Foram gravemente feridos o hoje tenente-coronel Altino Gomes de Sá e João Cavalcante, que foi morto posteriormente no combate de Maranduba. A tropa permaneceu tiroteando durante horas sem poder se retirar, fustigada pelo fogo inimigo. Os policiais, dispostos ao centro e à direita, sob o comando dos irmãos Flor, lutaram todo esse tempo, sem que um grupo soubesse o que ocorria com o outro. Contudo, existia a confiança de que o combate não seria abandonado sem um breve comunicado às partes isoladas da força. Assim continuaram pelejando sob o sol inclemente, sem poder abandonar o local e sem perspectiva de vitória, devido à superioridade numérica dos adversários e às posições favoráveis por esses ocupantes. Por volta das 13 horas, Manuel Flor decidiu evacuar seus feridos para um abrigo seguro e, no local escolhido, encontrou os soldados já retirados pelo grupo de Euclides. Então, reuniu sua tropa ao resto da força, cujos efetivos em combate
tinham se reduzido muito em virtude da retirada dos feridos e dos homens destacados para sua proteção. Dos 40 homens que haviam iniciado o combate, estavam 16 em luta. Os bandoleiros somavam 60 homens, 20 dos quais se incorporaram ao grupo na zona em que se feria o combate. Estes eram caboclos do navio, dentre os quais alguns remanescentes do grupo de Cassimiro Honório, que passavam, como Manuel Pequeno, a fazer parte definitivamente do bando. Eram 16 homens e pequena parte da força policial persistia heroicamente na peleja. Um soldado, Pinheiro, natural do Recife, demonstrava admirável espírito de luta. Euclides Flor, incentivando naquele desigual combate, elogiou no ardor do tiroteio. Que soldado valente! Atira, Pinheiro! Entusiasmado com o elogio, este ergueu um pouco o corpo para atirar e imediatamente agachou-se, murmurando tristemente: Estou ferido! Em seu arrojo, fora atingido. A disputa parecia interminável. A força não abandonava o local da luta e os cangaceiros, bem protegidos, continuavam a atirar. Em certo momento, Euclides fez soar seu vozeirão para os companheiros. Prefiro morrer, mas não deixo os cangaceiros dono da situação. Vou agora mesmo desalojá-los lá no serrote. Deixou 5 homens combatendo ao lado de Manuel Flor e designou 9 para a temerária manobra. A essa altura, os soldados se abrigavam no leito do riacho e os bandoleiros concentrados todos no serrote. Euclides e sua tropa seguiram o leito do riacho, rodearam a elevação e atacaram os numerosos bandidos pela retaguarda. O embate tornou-se ainda mais violento, com os cangaceiros encurralados por disparos à frente e à retaguarda, recrudescendo o tiroteio. Finalmente, Lampião, forçado pela audaciosa manobra, bateu em retirada. Vigolino Ferreira perdeu 6 homens e teve vários feridos em seu grupo, mas não permitiu a captura de nenhum deles, pois à medida que era atingido os companheiros, os retiravam para o local mais afastado e seus mortos foram sepultados na Caatinga, no lugar chamado Murici. A força perdera 3 homens e tivera 7 feridos. O sepultamento foi efetuado ali mesmo e os feridos foram transportados para uma fazenda a 3 quilômetros do lugar do combate, a São Silvestre, onde todos os soldados passaram vários dias sem socorro e sem meios de conduzir os feridos, tendo por única alimentação o leite de 9 vacas ali encontradas. Grande dificuldade foi acarretada pela falta de comunicação, porque os moradores de toda a redondeza haviam fugido com a chegada dos bandoleiros e da força, abandonando suas casas e pertences. Havia fortes argumentos para essa debandada. Quase todos eram parentes próximos de recém-ingressados no grupo de Lampião e não queria comprometer-se com a facção em luta. E pelo fato de as autoridades estarem se preocupando mais com a aproximação da coluna Prestes. Apesar de a força estar sob o comando de oficiais de reconhecido valor guerreiro, distinguiram-se nesse combate pela iniciativa e liderança demonstradas os nazarenos, uma tropa coesa, confiando cegamente que nenhum parente ou amigo afastar-se-ia abandonando o outro. Continuaram lutando horas a fio, sem esperança de vencer, mas conseguindo finalmente o quase impossível: afugentar os bandoleiros. Certamente, se um dos grupos da força houvesse retirado-se nos momentos mais críticos da luta, na Caraíbas, teria ocasionado o trucidamento dos soldados que permanecessem. Essa confiança mútua se refletiria no povo e nas autoridades. O reconhecimento pelos seus feitos
aparecia nas músicas cantadas, principalmente pelos soldados que se orgulhavam de pertencer à Força de Nazaré, como esta a seguir. Cuidado, Lampião, na Força de Nazaré, que eles são perigosos no combate do sertão. Após o tiroteio das Caraíbas, a força ficou muito desfalcada de munições e, por isso, privada de tomar a pista dos bandoleiros. Além disso, o fornecimento de novos suprimentos foi retardado pela aproximação da coluna Prestes. O coronel João Nunes efetuava a perseguição dos revoltosos da coluna Prestes. Obteve informações de que eles se dirigiam a Vila Bela. Transmitiu pelo telégrafo de custódia um aviso para aquele lugar, comunicando que também já estava seguindo na direção de Vila Bela. A mensagem foi interceptada pelos integrantes da coluna com o emprego de um aparelho acoplado aos fios telegráficos e seus membros aguardaram a passagem da força comandada pelo coronel. Como isca, puseram um vistoso chapéu no meio da estrada. Os policiais formavam um enorme contingente e vinham transportados em caminhão. Quando o motorista do primeiro veículo avistou o chapéu, freou bruscamente, apesar da advertência de um soldado. Não faça isso, não pare. É uma armadilha. Era tarde demais. Um dos revoltosos surgiu na estrada gritando: Polícia de Pernambuco, vamos salvar o Brasil. Simultaneamente, caiu uma chuva de balas sobre os milicianos, provocando grandes estragos à tropa pernambucana. Isso tudo transcorrido no dia 14 de fevereiro do ano de 1926. O Lampião atingiu o ápice do poderio, favorecido pelos objetivos princípios dos soldados em combater a coluna Prestes. Naquela época, deixando o bandoleiro praticamente livre para agir. Bem armado e municiado, chefiando um número de homens como nunca havia alcançado em sua vida de crimes, era um verdadeiro rei do sertão, cobrando o que se poderia chamar de tributo aos súditos, arrebatando dinheiro e joias de remediados fazendeiros e os frutos do trabalho de pobres lavradores. Era grande naqueles dias a confusão em terras sertanejas, cruzadas por numerosos e diversos grupos de homens sem armas, tropas legalistas do batalhão patriótico, forças volantes de combate ao cangaço, revoltosos e cangaceiros. Tal situação acarretou equívocos, por vezes sinistros.